Estamos de volta com o informativo jornalístico do Brasil e do mundo. Olá pessoal, vocês estão aqui comigo de Jean Arruda no Memória de um Passado Oficial, vírgula de olho no futuro, com muitas notícias. Eu tive meio afastada, primeiro porque eu fiquei muito doente, depois eu tive um problema sério aí, meu irmão se acidentou e meu psicológico não dava para trabalhar no canal. Também vocês sabem aí que eu tô trabalhando, dando uma força aí na política também, que faz parte do nosso dia a dia. E pessoal, eu tenho umas matérias muito importantes para passar para vocês e vocês vão ficar assim de queixo caído, pessoal. Então nós vamos nossa primeira matéria de hoje, né, pessoal? Eu separei algumas matérias aqui para vocês super importantes. E a primeira de hoje, vamos lá. Ao menos 46 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 6,6 atingir o sudoeste da China, segundo informação da mídia estatal do país. O terremoto ocorreu nesta segunda-feira, dia 5, às 13 horas no horário local, 2 horas da manhã aqui no Brasil, em Brasília. Na província de Sichuan, a uma profundidade de 10 quilômetros, olha só pessoal, a uma profundidade de 10 quilômetros. O tremor interrompeu o funcionamento das telecomunicações e desencadeou o deslizamento de terra nas montanhas que causaram danos graves, de acordo com a mídia local. Cerca de 21 milhões de pessoas, olha a quantidade de gente, cerca de 21 milhões de pessoas vivendo na capital de Sichuan, Chengdu, foram obrigadas desde a semana passada a ficar em casa devido às regras de controle da doença, né, pessoal? Porque eu já levei 2 strikes, né, por falar dessas doenças e eu não vou ficar insistindo. E se eu fizer qualquer coisa sobre isso, né, eu posso ter o meu canal bloqueado. Então bora lá. Eu vou batizar alguns nomes aqui, né, para vocês entenderem. Então, após as regras de controle, que você sabe o que é que controla, que coloca todo mundo dentro das suas casas, né? É tal da Jussara, e assim nós vamos chamá-la. O epicentro do terremoto foi em Lundig, cidade em uma região montanhosa a cerca de 220 quilômetros a sudoeste de Chengdu. A emissora estatal CCTV registrou que 17 pessoas morreram na cidade de Yian, enquanto 29 mortes foram relatadas pela prefeitura de Ganzi. Outras 16 pessoas estão desaparecidas e 50 ficaram feridas, informou a CCTV. Tremores sacudiram prédios em Chengdu e na megacidade vizinha de Chongqing, deixando estradas bloqueadas e cortando linhas de comunicação em áreas que abrigam mais de 10 mil moradores. Algumas usinas de energia precisaram fechar nas áreas de Ganzi e Yian. Mais de 500 agentes de resgate foram direcionados para a região do epicentro, enquanto funcionários estavam tentando desbloquear as estradas afetadas por deslizamento de terra. Então as pessoas começaram a ficar presas dentro do seu ambiente, né? Os moradores de Chengdu relataram ter visto pessoas em pânico correndo para fora de seus apartamentos depois de receberem alerta de terremotos pelos seus celulares. Muitas pessoas ficaram aterrorizadas que começaram a chorar, disse Laura Luo, consultora de relações públicas, agência de notícias Reuters. Quando o tremor começou, todos os cães começaram a latir. Olha os animais avisando do que está acontecendo, né, pessoal? Foi realmente muito assustador, lembrou Lu.
Moradora de Chengdu, Xin disse à agência de notícia AFP que seus vizinhos de andares mais baixos afirmaram terem sentido o tremor de forma bastante evidente. Mas como Chengdu está atualmente sob isolamento epidêmico, então as pessoas não poderiam deixar seus complexos residenciais. Muitas delas correram para os pátios. Na sexta-feira, Chengdu se tornou a mais recente cidade a ser bloqueada pelas autoridades chinesas na tentativa de conter o aumento dos casos de Jussara. O tremor dessa segunda-feira ocorre mesmo depois de que o terremoto de magnitude 6.1 atingiu Sichuan em junho. A província é uma área propensa a terremotos, pois fica ao longo da borda leste do Planalto Tigbai-Tibete. Pessoal, os terremotos agora, eles estão, cada dia que passa, aparecendo mais e mais, né? E voltando aqui ao assunto, né? Olha que absurdo. Irã condena 2 lésbicas ativistas LGBTQIA+, à morte. A autoridade judicial confirmou que elas foram condenadas por espelhar a corrupção na terra, uma acusação frequentemente imposta aos réus, considerado como tendo infringido as leis da Sharia do país. É a acusação mais grave do Código Penal iraquiano. Iraniano, né? 2 lésbicas e ativista do LGBTQIA+, acusadas de promover a homossexualidade, foram condenadas à morte no Irã. Informou um grupo de ativistas nesta segunda-feira, dia 5, instando a comunidade internacional a impedir sua execução. Gente, que absurdo! Zara Sediri Hamedani, de 31 anos, e Elan Gubidar, de 24 anos, foram condenadas por um tribunal da cidade de Urmia, no noroeste do país, informou a organização Regawi, um grupo de curdos em defesa dos direitos humanos. As 2 estão detidas no presídio de Urmia. Outra mulher enfrenta a mesma acusação e também está detida. Trata-se de Solei Arraf, de 52 anos, natural de Urmia. A sentença ainda não foi proferida no seu caso. Segundo a OMG, as jovens também foram acusadas de promover a religião cristã e de ter entrado em contato um veículo da mídia de oposição ao governo iraniano. Espalhar a corrupção na terra. Gente, que absurdo. Então, lá no Irã, você não pode ter o direito de ser contra o governo deles. Você não pode ter esse direito, você não pode falar nada, você não pode dizer nada, você não pode reclamar de nada, você não pode ser homossexual, porque tudo está proibido, né, pessoal? E muito menos religioso, né? Agora os religiosos também estão sendo atacados por esse governo. É complicado. Agora pedimos à Alemanha e aos outros governos estrangeiros que pressionem o Irã pela libertação das ativistas. Esta é a primeira vez que uma mulher é condenada à morte no Irã por causa de sua orientação sexual. O destino de uma outra ativista iraniana pelo direito LGBTQIA+, a Sediri Hamedani, conhecida pelo nome de Sareh, provoca uma onda de tremores há vários meses. Ela foi detida em 2021 pela Força de Segurança iraniana quando tentava fugir para a Turquia. Os defensores dos direitos humanos acusam atualmente o Irã de promover uma campanha de repressão contra amplos setores da sociedade. Os ativistas denunciam, entre outras, as detenções de membros da minoria religiosa Bahá'í, o aumento das execuções e a prisão de cidadãos estrangeiros.
estrangeiros. É realmente assim algo muito triste, muito triste, muito triste, muito triste de verdade. Olha, pessoal, vou ler rapidinho aqui. Talvez eu consiga pegar essa reportagem para vocês de uma forma mais completa, mas saiu aqui no G1, tá? Jovem desiste de ser o quem? Humano e vira auxiliar de pedreiro em São Paulo. Aos 18 anos, o M.R. Adam abandonou os planos do procedimento cirúrgico e hoje se transformou no boneco apenas como maquiagem. Tem bastante reportagem aqui, pessoal, muitas reportagens, e acabei de conseguir pegar aqui e saber mais o que está acontecendo. Ao desistir do sonho de se tornar o Kim humano, o jovem Felipe Máximo Dias de Oliveira, de 18 anos, virou auxiliar de pedreiro, conforme reportado pelo G1. O rapaz de Peruíbe, no litoral de São Paulo, chegou a planejar uma lista com 42 procedimentos cirúrgicos para se parecer com um boneco. Gente, é cada coisa, né? Cada situação que não dá para acreditar. O anúncio da mudança de planos estéticos e de novo serviço foram feitos por meio das redes sociais do jovem, que também é conhecido como M.R. Adam. Mesmo distante das cirurgias, ele ainda compartilha vídeos e fotos caracterizados como personagem do universo da boneca Barbie, mas sem os mesmos objetivos de passar por intervenção cirúrgica. E aí ele fala: eu vi problemas em mim que não existiam. Não vejo necessidade de fazer nenhuma cirurgia agora. Me olhei no espelho e consegui me ver, afirmou Felipe ao anunciar a desistência das modificações corporais. E agora está trabalhando como pedreiro, né? E ele disse: não só tenho orgulho do meu trabalho como pedreiro, mas também gosto de estar na obra, na construção civil. Parabéns para você, porque já temos aí relato de outros Kim humanos de Peruíbe, né? Não tem necessidade disso, um rapaz tão jovem, tão bonito, e gastar uma fortuna com algo tão desnecessário, tanta gente passando fome, né? Tanta gente aí em uma situação super complicada e ele querendo trabalhar apenas para gastar dinheiro com que não é necessário, né, pessoal? Outra reportagem aqui bem chocante. Diplomatas russos são mortos em atentado no Afeganistão. Estado Islâmico reivindica a autoria do ataque. 2 funcionários da embaixada russa no Afeganistão e mais 10 afegões foram mortos nesta segunda-feira, dia 5, em um atentado suicida pela missão diplomata do país na capital afegã, Cabul, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O vice-embaixador Mikhail Sanark e um segurança estão entre os mortos, segundo o Comitê de Investigação da Rússia. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque na noite de segunda-feira, afirmando que um militante usando um cinto explosivo se explodiu na entrada da embaixada. Em 5 de setembro, às 10 horas e 50 minutos, horário de Cabul, nas imediações da entrada da seção consular da embaixada russa em Cabul, um militante desconhecido detonou um artefato explosivo. A missão diplomática foram mortas e também a vítima entre os cidadãos afegãos, disse o Ministério em comunicado. E o mundo continua completamente bagunçado, né? Não temos como organizar, porque muita coisa ruim está acontecendo. Muita coisa assim desnecessária, né, pessoal?
Bora mais uma notícia? Somália está à beira da fome, diz a ONU. Em último alerta antes da catástrofe. A Somália está à beira da fome, afirmou nesta segunda-feira, dia 5, o diretor da Agência Humanitária da ONU. Em um último alerta antes que aconteça uma catástrofe no país, que foi afetado por uma seca histórica. Martins Griffiths, diretor do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, deu uma entrevista coletiva na capital somali, Mogadíscio, para fazer o alerta. As projeções indicam que a fome atingirá as regiões de Baidoa e Burhakaba, no centro-sul da Somália, entre outubro e dezembro, diz Griffith. Ele disse estar profundamente chocado com o nível de dor e sofrimento que tantos somálios suportam. Ele afirmou que viu crianças tão desnutridas que mal conseguiam falar durante sua visita a Baidoa, o epicentro da catástrofe iminente. Em todo o país, 7,8 milhões de pessoas, ou seja, quase metade da população, foram afetadas pela seca histórica. Um total de 213 mil estão diante de grande risco de fome, de acordo com a ONU. A fome e a sede obrigam 1 milhão de pessoas a abandonar suas casas desde 2021. Nossos piores temores para a Somália são agora uma realidade. A fome é iminente. Se os fundos não chegarem imediatamente, o mundo deve agir agora, disse o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, o senhor David Beasley, no Twitter. O país, cenário há 15 anos da violência e insurreição dos islamitas radicais, Sabad, enfrenta a terceira seca em uma década. Essa seca dizimou os rebanhos cruciais para a sobrevivência de uma população majoritariamente dedicada ao gado e às plantações, que foram cultivos que foram atingidos por uma invasão de gafanhotos no chifre da África entre o final de 2019 e 2021. Com a consequência da pandemia de Jussara, confinamento, comércios limitados, etc., tornaram ainda mais precária a vida de muitos somalis. E nos últimos meses, a invasão russa na Ucrânia teve consequências dramáticas para o país, cujo abastecimento de grãos depende 90% do país, né? Então, 90% dos grãos que vem da Rússia e da Ucrânia não estão chegando na Somália. O envio da ajuda é impossível para amplas zonas rurais controladas pelo Al-Sabad islamita radicais vinculada à rede terrorista de Al-Qaeda, acho que é isso, que lutam há 15 anos contra o governo federal. A Somália foi atingida em 2011 e 2012 por uma fome que matou cerca de 260 mil pessoas, metade das quais eram crianças com menos de 5 anos. A fome foi declarada em várias partes do sul e centro do país entre junho de 2011 e fevereiro de 2012. Diante da multiplicação de emergência humanitária, o Iêmen, Afeganistão, Ucrânia, entre outros, os vários apelos feitos para ONGs e pela agência da ONU para evitar uma tragédia na Somália e em todo o chifre da África, Etiópia, Quênia, tiveram poucas percussões. Pessoal, é muito triste tudo isso. É muito triste tudo isso, muito triste. Em que mundo nós estamos, né? Fumaça de queimada cobre 5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil e chega a outros países. Vocês acreditam nisso, pessoal?
Uma nuvem de fumaça provocada pelas queimadas se espalha pelo norte do Brasil e por países vizinhos nesta segunda-feira, dia 5, data em que é celebrado o Dia da Amazônia. Uma imagem registrada nessa tarde pelo satélite geoestacionário GOES-16 mostra os seguintes status sobre o impacto da dispersão dos poluentes: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Pará. Então, pessoal, se prepare para mais doenças aí, né? Respiratória e pneumonias. De acordo com os dados do Instituto Nacional das Pesquisas Espaciais, a INPE, a área coberta pela fumaça abrange 5 milhões de quilômetros quadrados. A destruição acumulada em 2022 no biomar já é pior do que a verificada no ano passado, desde o começo do ano até domingo, dia 4. A Amazônia teve 58 mil focos de queimada total, que representa 20% a mais do que o registrado no mesmo período do ano anterior. A Amazônia perdeu o equivalente a 10 vezes o estado do Rio de Janeiro em 37 anos. A Amazônia Legal tem o maior desmatamento em 15 anos, aponta Amazon. Então, pessoal, aqui a gente tira assim mais ou menos uma ideia de que em breve nós não conseguiremos mais respirar. Não vai ter como respirar. Como que vai respirar? Né? Se o nosso pulmão é Amazonas, é muito complicado. É muito complicado passar por tudo isso. É muita coisa acontecendo. O mundo parece que está parando, né? Essas novas ordens, dessas novas leis mundial, a gente não sabe de fato o que de fato está acontecendo, né? Nós não sabemos o que de fato está acontecendo. Olha, ilha transformada ilegalmente em refúgio de luxo de ex-senador da República é alvo de disputa judicial. Muita coisa no mundo acontecendo, meu povo. E se não bastasse tudo isso, né? Como parece que é pouco, é incrível, mas é assim que nós estamos vendo. Vamos para mais uma internacional. Legionelose. O que é isso, Dijan? O que é legionelose? Olha que nome estranho. Bora lá? A doença que causou 4 mortes em hospital privado da Argentina. Quer saber o que é? Eu já sei, mas eu vou contar para vocês. A Argentina registrou no último final de semana a 4ª vítima fatal de uma pneumonia até então de origem desconhecida. Lá vem novas doenças por aí. Que foi identificada em 9 pessoas ligadas a um mesmo hospital privado da região de Tucumã. Nesta segunda-feira, dia 5, a Organização Mundial da Saúde, OMS, informou, no entanto, que os exames laboratoriais apontaram para a presença de bactéria Legionella pneumophylla, causadora da legionelose, ou doenças do legionários do paciente infectados. As 11 pessoas diagnosticadas com a doença estavam em um hospital privado no município de San Miguel de Tucumã, na região de Tucumã, entre os dias 18 e 25 de agosto. Elas apresentavam febres, pneumonia bilateral, mialgia, dor muscular, dor abdominal e dispneia, falta de ar ou dificuldade para respirar. Do total de pacientes diagnosticados, 8 trabalhavam no Hospital Luz Médica S.A. e 3 eram pacientes da instituição. Dentre as 4 mortes que ocorreram,
3 foram de profissionais da saúde e a outra de uma mulher de 70 anos que estava internada no local. Todas as vítimas fatal tinham alguma comorbidade ou fator de risco prévio à infecção, segundo a OMS. O diagnóstico para legionelose ou doenças dos legionários só foi possível depois que os agentes de saúde sequenaram o DNA das amostras colhidas, e a OMS apontou que os resultados laboratoriais são compatíveis com as doenças, mas que ainda serão conduzidos testes mais amplos de hemocultura e soroconversão para complementar o quadro infeccioso dos pacientes. Segundo a organização, legionelose é uma forma genérica de denominar qualquer infecção pulmonar ou não pulmonar causada pelas bactérias do tipo Legionella. O grau de severidade dos quadros pode variar do médio ao sério e, por vezes, levar à morte. Apesar de ser incomum e ter um índice de mortalidade que varia de 5 a 10%, a doença está associada à transmissão comunitária ou hospitalar e pode levar a surtos de importância sanitária pública. O período de incubação da legionelose é de 2 a 16 dias após contato com a bactéria. Os sintomas incluem febre, tosse, perda de apetite, dor de cabeça, mal-estar, letargia, dor muscular, diarreia e confusão mental. A doença tende a piorar durante a primeira semana e pode rapidamente desenvolver-se para uma forma fatal de pneumonia, o que vai depender do tratamento e da existência de risco prévios à saúde do paciente. A principal forma de transmissão da bactéria é pela inalação de aerossóis com a fonte de água contaminada. Beberam água contaminada? É isso? Água? Especialmente por ar condicionado, umidificador de ar e produtos similares de origens industriais. A OMS frisou que até o momento não foi registrado nenhum contágio de uma pessoa para outra. As autoridades sanitárias da Argentina afirmaram que estão investigando a transmissão da bactéria no cluster, procurando novos casos e rastreando os contatos de quem foi infectado na tentativa de limitar o espalhamento da doença. As atividades do hospital em que os pacientes contraíram a bactéria também foram suspensas. Isso é o mínimo, né? Já pensou? Ninguém tá querendo mais nenhuma bactéria nova entre a gente. Pessoal, nós estamos sofrendo muito, né? Porque mal não se cura nenhuma delas, nós sabemos disso, né? A Jussara, que vocês sabem de que eu tô falando, né? Que foi a primeira que chegou aí em final de 2019 e começo em 2020, a gente vai batizar ela como Jussara, né? A Jussara continua aí fazendo suas vítimas, claro que de uma forma menor, mas continua fazendo suas vítimas, né? Aí veio o monkeypox, que a gente sabe que tem, né, a ver lá com nossos macaquinhos, quer dizer, não tem nada a ver com nossos macaquinhos, né? Simplesmente utilizaram os animais para falar de um problema sanitário. E agora, né, nós temos essa outra aí, que é essa pneumonia, que nós não sabemos de onde que veio e sabemos que já matou, né, 4 pacientes, que começou lá na Argentina, né, 11 pessoas diagnosticadas, 4 pessoas tiveram morte. E a gente não sabe, né, da onde que veio, para onde que vai e o que que acontece. E o que que acontece? Nós sabemos que eles vão tomar providência, mas ainda não sabemos como, pessoal. Nós estamos aí com 30 minutos já de pico de reportagem, de jornalismo, né?
e eu não quero fazer mais do que 30 minutos para não cansar vocês também. Então nós voltamos a qualquer instante com qualquer novidade, e eu posso chamar até ao vivo se eu ver que realmente tem algo assim muito, muito importante. Não que tudo não seja importante, mas pode acontecer alguma coisa. Pessoal, só peço para vocês tomarem muito cuidado agora, dia 7 de setembro. Para vocês que vão para as ruas aí protestar, né? Para vocês que vão voltar para A ou para B, para a esquerda ou para a direita, por favor, não briguem. Tome muito cuidado, pessoal. Não compensa brigar por causa de político. Não vale a pena discutir por causa de político, porque você morre e o político fica aí, nem vai lembrar que você existiu, que você fez alguma coisa por ele. Então, por favor, pessoal, se eu fosse vocês, não iria para as ruas, tá muito perigoso. A gente tá sabendo aí que a direita e a esquerda estão brigando, e por este motivo pode acabar vocês se enfrentando um com o outro. Então eu peço, por favor, cautela, não vão para as ruas, não compensa ninguém brigar por causa de ninguém, porque toda a corrupção está do lado A ou lado B, da direita ou da esquerda. E assim, de verdade, nenhum dos dois, nem a direita nem a esquerda, merece que nós sofremos qualquer tipo de coisa, que seja uma agressão verbal, até uma agressão física, que seja um arrancão de cabelo, até mesmo a consequência de perder a vida por causa de A ou B. Então, pessoal, consciência é tudo, tá bom? Um grande beijo para vocês, fique com Deus, muito obrigada por vocês estarem aqui. Por favor, deixa o like, aperta aí o dedinho aí no like, por gentileza. Escreva aqui embaixo no meu canal, que depois que vocês assistirem esse vídeo, escreva aí o que vocês estão achando, me ajudem, pessoal. Eu gostaria que o YouTube mandasse esse vídeo meu para mais pessoas assistirem, então eu dependo muito de vocês. Peço para vocês muita compreensão aí naquilo que eu acabei de falar, e se cuidem, pessoal, de todas as formas, tá? Boa noite para vocês e até a próxima com Djan Arruda, no Memória de um Passado Oficial, vírgula, de olho no futuro. In your face.